Marcos, capítulo de número 10, versículo 46 ao 52. Estaremos lendo estes últimos versículos do capítulo 10, onde vamos aqui estar lendo um milagre que o evangelista Marcos narra para nós. São poucos versículos, mas confesso, cheio de tantas maravilhas de Deus neste milagre. O cego de Jericó é conhecido este milagre. Versículo 46 nos diz assim: depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. E ele repetia a oração, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse-lhe que o chamassem. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe diz: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. O que disse Jesus, repita comigo, irmãos, o que disse Jesus? Quem está acompanhando a leitura do versículo 52, vamos lá. O que disse Jesus? Vamos falar mais forte para gravar isso. Mais uma vez: vai, a tua fé te salvou. Mais uma vez diga: vai, a tua fé te salvou. Essas são as palavras de Jesus, irmãos. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Os irmãos podem sentar, glorificando a Deus e pedindo ao Espírito Santo para que venha ministrar o seu coração uma vez mais a palavra. E eu disse que eu tenho uma profecia do céu para poder ministrar sobre a sua vida, e eu acredito que você sairá daqui levando a sua vitória no nome de Jesus. Observa, irmãos, que tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, eles narram muitos milagres que Jesus operou na vida do seu povo, na vida dos seguidores, na vida da multidão que o seguia. E os evangelistas fizeram questão de registrar muitos milagres. Sabemos que se Jesus, a Bíblia diz que se fosse registrar todos os feitos de Jesus, não havia livros que conteria os milagres operados por ele. Porém, alguns Deus deixou para nós, e tivemos o privilégio de termos em mãos nos 4 evangelhos e também nos Atos dos Apóstolos.
E esses milagres registrados na Bíblia nada mais é do que para aumentar a nossa fé e fazer com que nós possamos acreditar que Jesus ainda faz milagres, que Jesus ainda opera maravilhas. Então eu dizia terça-feira que Jesus tem os seus propósitos ao operar milagres em nossas vidas. Uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, e os irmãos vão entender que Deus sempre tem propósitos ao operar um milagre. Aqui estava Jesus saindo de Jericó, uma multidão seguindo. Essa multidão incluía peregrinos, incluía os que já tinham sido alcançados. E quando Jesus estava saindo de Jericó, uma multidão ia com ele. E eu imagino, Jesus entrou com um número de gente com ele, pequeno, e saiu com um número de gente maior que o seguia. Porque eles seguiram. E este era um dos propósitos da operação de Deus na vida das pessoas, fazer com que eles seguissem. E quando eles estavam saindo, a referência a eles aqui está incluso Jesus e os discípulos principalmente. Eles estavam saindo e encontra um cego, que a Bíblia faz questão de dizer que era mendigo. E ele estava ali mendigando. Eu já disse numa outra ocasião que os mendigos da época eram organizados. Ninguém podia pedir esmola sem autorização do governo ou da lei da época. Então todo pedinte, todo mendigo que precisava de viver de esmola, eles precisavam da autorização. E o que dava a eles esta autorização era uma capa que eles possuíam, que atrás dela estava escrito: lá vai o pedinte, ou alguém que necessita de esmola. Então observa que quando esse cego ouviu, ele não enxergava, mas ouviu que era Jesus que passava, ele resolveu aproveitar a oportunidade. E a oportunidade para clamar. Então ele não via, mas ele ouviu que era Jesus. E aqui já dá para nós poder pegar algo para a nossa vida. Ele não viu, mas ouviu. E o que identificou para ele que era Jesus que passava? Porque hoje nós ouvimos barulho de muitas multidões, mas há muitas multidões que fazem barulho que não dá para perceber que é Jesus que vai passando. Há muitos barulhos que não dá para perceber que é Jesus que está no meio. Mas Bartimeu, ao ouvir o barulho, logo percebeu que era Jesus. E ele ainda sabia de onde que ele era, de Nazaré. Ou seja, Bartimeu era cego, mas ele conhecia quem era Jesus através da fé. Ele já tinha ouvido falar deste Jesus. Então ele disse: opa, é Jesus, o de Nazaré. Observa que porque o de Nazaré é nome comum. Então quando ele fala é Jesus, o de Nazaré, ele também estava se referindo ao Cristo, ao enviado, ao ungido, o Messias prometido, que viria para poder fazer paralítico andar, mudo falar, cego enxergar. Bartimeu tinha esta percepção dentro dele. E ele disse: é Jesus de Nazaré. Eu não estou enxergando, mas pelo barulho é Jesus de Nazaré. Porque eu imagino que no barulho estava alguém dizendo: que homem é esse? Só foi passar perto de mim, eu fui curado. Que homem é esse que tocou em mim, eu fui curado. Aí Bartimeu falou: opa, não estou vendo, mas pelo barulho que eu estou ouvindo, é Jesus de Nazaré. Então essa é a minha oportunidade. E Bartimeu, irmãos, é um tipo de exemplo que eu e você precisamos
tomar da parte dele um exemplo de aproveitar a oportunidade que às vezes pode ser única. Observa que se vocês for olhar para os lugares que Jesus passou, dificilmente você vai ver Jesus voltando pelo mesmo lugar. Ele sempre andou por lugares diferentes e dificilmente ele retornou pelo mesmo caminho. Então Bartimeu pensou assim: é a única oportunidade, e essa é a hora de eu clamar, porque esse Jesus de Nazaré, ele vai me atender. Irmãos, a Bíblia diz que pelo menos 2 vezes ele clamou, e o clamor dele foi esse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele clamou a primeira vez, a Bíblia diz que alguns fizeram com que calasse. Mas quando alguém disse: cala-se, você está oportunando o mestre. Ele não deu ouvido àqueles que disseram: cale-se. E ao contrário, mandar ele calar serviu de combustível para ele clamar outra vez: cala-te. Dentro dele está assim: calo não, estou pedindo é para Jesus de Nazaré. Eu estou clamando para o Jesus que pode tirar um tempo para me socorrer. E aqui entra, irmãos, ele insistiu, e pela segunda vez ele clamava. Olha, a repetição que Marcos faz, ela é interessante. Ele clamou a primeira vez o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A segunda vez: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha aqui algo importante: perseverança, foco naquilo que eu quero. Clamei a primeira vez por misericórdia, alguém tentou me calar, mas não calou, e eu continuei pedindo pela mesma coisa. Agora presta atenção: quando ele clama pela segunda vez, animado, sabendo o que queria, sabendo para quem estava clamando, quando ele clamou pela última vez, Jesus parou. E este Jesus parar, irmãos, nós temos que nos maravilhar com isso. Jesus parou porque ele é compassivo. Jesus parou porque ele é cheio de compaixão e misericórdia. Mesmo cheio de tarefas e atividades e compromissos que ele tinha para cuidar da multidão dos discípulos que estavam ao seu lado, ele ainda reservou um tempo para parar e esperar alguém chamar Bartimeu para que viesse até ele. Você pode glorificar a Jesus pela tamanha misericórdia dele? Ele é o Jesus que para socorrer. Ele é o Jesus que para ouvir o nosso clamor. Agora, olha o que me chamou a atenção. E Jesus mandou chamar o cego, e o chamaram. Eu fiquei lendo cuidadosamente este milagre e percebi alguns detalhes, e alguns como "e chamaram" me chamou a atenção. Significa que Jesus não mandou uma pessoa só ir chamar. Está no plural. E eles foram e chamaram. E os que foram chamar também nos ensina algo maravilhoso. Que algo maravilhoso? Observa que foi os discípulos, ou seja, que foram chamar, foram os que foram chamar quem disse para Bartimeu: tenha bom ânimo, porque o mestre te chama. Tenha bom ânimo, porque o mestre te chama. Agora, este tenha bom ânimo, eu consegui entrar no milagre, pensar no Bartimeu pela oração, consegui pensar nos que o foram chamar, e quando eles disseram tenha de bom ânimo, essa expressão nada mais era do que uma admiração já do ânimo
de Bartimeu, porque ele clamou a primeira vez, mandou calar, e ele repetiu a segunda. Será que ele já estava animado? Ele já estava animado. E quem foi o chamar, como dissesse: rapaz, permaneça assim animado, porque o mestre te chama, vai lá, tenha de bom ânimo. Irmãos, que maravilha poder perceber também nesses que o chamaram o reconhecimento de ânimo na vida das pessoas. Bartimeu estava cego, mas estava animado. Bartimeu estava cego, mas estava crente, confiante. E não foi a imposição contrária do momento que ele começou a clamar que ia calar. Ele continuou. Eles foram, chamaram. Aí veio o que eu disse para vocês sobre a capa no início. Quando eles disseram: tenha bom ânimo, ele já estava animado, só dobrou o ânimo, porque ele já estava animado. Então a Bíblia diz que imediatamente ele tira a capa, lança-se a capa e vai. E ele vai até Jesus, animado. Chega lá guiado a ter Jesus. Irmãos, a gente está falando assim, a gente imagina só Jesus e os cegos e os discípulos. Não, era uma multidão que estava presenciando isso. Era uma multidão que estava presenciando isso. E já veio uma palavra ardendo no meu coração para liberar para a sua vida. Tem milagres que Deus vai operar, não é no oculto, não é no meio da multidão, para que ela saiba que existe um Cristo que opera, que cura e que faz milagre. Você crê nisso? Levanta a mão e diga: eu recebo. Aleluia! Existem milagres que não é oculto que Deus vai operar, não é no escondido que Deus vai operar, vai ser na presença de multidão, para que o nome dele seja glorificado. Bartimeu chega. Agora vamos chegando para a profecia que eu vim já para o culto com ela no meu coração. Quando ele está na presença de Jesus, ele chegou guiado. Era um cego, e Jesus sabia que era um cego. Mas Jesus fez uma pergunta a Bartimeu, e estudando, pesquisando, entendi que essa pergunta é para todos os crentes. Porque a pergunta carece de resposta, e a resposta revela a nossa crença e de fato que somos e em quem acreditamos. O que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia o que ele queria? Sim, sabia. Mas Jesus queria que ele confirmasse uma vez mais o ânimo que estava dentro dele, focado na misericórdia e o desejo de enxergá-lo. Porque era possível na primeira vez que ele clamou, ele começar a cambalear. Na segunda vez ele está desanimado, poderia acontecer. E quando ele chegasse na presença de Jesus, ficasse ali meio gaguejando. Senhor, vim aqui, o Senhor sabe o que faz. Ele: não, eu clamei por misericórdia. Tentaram me calar, eu continuei clamando por misericórdia. E quem sabe ele já estava ali assim: obrigado por ter parado, por ter mandado me chamar. Eu vim, estou aqui. O Senhor perguntou o que eu quero, não é? Eu quero é enxergar. Aleluia, eu quero enxergar. Será que Bartimeu era animado? Era cego, mas tinha animação. Era cego, mas tinha fé. Era cego, mas tinha determinação. E sabia o que queria. É preciso aí você saber o que queremos. Porque quando sabemos o que queremos, vamos clamar a primeira vez e vai vir levante. Vamos clamar a segunda vez, vai vir perseguição. Vamos clamar a segunda, vai vir levantes. Mas se eu estou focado, os levantes não pode me desvirtuar daquilo que eu quero. E Bartimeu é um exemplo de alguém que de fato deseja um milagre. É um exemplo para alguém que deseja um milagre. Eu não sei o que você está precisando, está buscando, está clamando, mas Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Essa pergunta ele faz a nós.
Porque em outras palavras ele está querendo saber o que mesmo você quer para a sua vida. O que mesmo você quer para a sua vida espiritual, para a sua vida sentimental, para a sua vida financeira, para a sua vida ministerial. O que você já determinou que quer? Às vezes nós estamos orando sem determinação e sem foco. Estamos orando aleatoriamente, fazendo campanha aleatoriamente, buscando a presença de Deus por buscar e dizendo: Senhor, eu preciso, mas Ele está perguntando: o que queres, Bartimeu? Como se Ele perguntasse para nós ao dobrarmos o joelho: o que você mesmo quer que eu te faça? Essa pergunta, Ele está querendo saber a determinação de dentro. Porque Bartimeu não mudou o propósito, nem o foco, e nem a crença, e nem o desejo daquilo que ele queria. Ao chegar ele disse: eu quero ver. Agora aqui está a profecia para nós concluir. Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre. Olha que detalhe interessante: mestre. Será que Bartimeu conhecia quem era Jesus? Para chamá-lo de mestre. Então ele conhecia, ele tinha um conhecimento desse Jesus. Mestre, eu quero enxergar, eu quero ver. E o que Jesus diz? E Jesus disse, agora vai você entender porque eu pedi para você repetir. E Jesus disse, será que você gravou? Vai, a tua fé te salvou. E Jesus disse, repete de novo, vamos lá, 1, 2, 3 já. Vai, a tua fé te salvou. Não esquece da palavra salvou. E a palavra salvou, ela traz uma interpretação que salvou espiritualmente e fisicamente. A cura de Bartimeu não foi só física. Quando Jesus estava liberando a palavra e dizendo, vai que a fé te salvou, Jesus estava dizendo, eu vou abrir os seus olhos físicos e espiritual. Eu vou salvá-lo também. Ele recebeu a bênção física e recebeu a bênção espiritual para a sua alma. E eu quero profetizar esta noite na sua vida que veio a esse culto. Você que está em casa me ouvindo, você que de fato entrou aqui em busca de uma palavra, esta é a palavra de Deus que eu libero para a sua vida. Estende a mão na posição de receber. Eu venho na autoridade do nome de Jesus profetizar que haverá cura física e haverá salvação. Haverá cura física e haverá salvação. Receba em nome de Jesus a bênção completa da parte de Deus. Receba a bênção completa. Não foi por acaso que ele diz, vai, a tua fé te salvou. Ele poderia ter dito, vai porque você já está livre da sua enfermidade. Quando ele disse, vai, a fé te salvou, ele estava dizendo, Bartimeu, é hoje o dia da vitória completa. Irmãos, pode ter certeza, há momento que Deus prepara para dar a vitória completa. Deus dará a vitória por completa. É vitória física e é vitória na alma. Quem sabe você entrou aqui esta noite precisando de vitória física e de vitória também espiritual. Jesus me preparou para te dizer, Ele tem as duas. Ele pode te curar fisicamente, mas Ele pode também salvar a sua alma. Aí eu volto para o que falei terça-feira. O propósito de Deus nos milagres, um deles é salvar. E quando o milagre aconteceu, aí você pensa que foi por acaso, após Jesus ter curado, ele seguir Jesus caminha fora?
Por que ele seguiu? A salvação o alcançou. E quando somos alcançados pela salvação, o desejo é sempre de segui-lo. O desejo é sempre de glorificá-lo. Que Deus venha aumentar em nós, cada dia, o desejo de segui-lo. O milagre de Deus tem propósito na sua vida. Vamos orar para que Deus venha colocar em nós determinação, assim como colocou determinação em Bartimeu. Bartimeu estava focado, ele sabia o que queria. O que queres que eu te faça? Você já sabe o que quer? Ou se sabe, que maravilha. Agora é só aguardar, porque Deus quer desafiar as trevas através da nossa determinação. Porque quando determinamos e revelamos para Deus em oração, na primeira oração, o que queres, a oposição se levanta. Daniel sabia o que queria. No período que durou 21 dias de oração de Daniel, o que foi que ele apresentou no primeiro dia? O que ele queria? Ele tinha um propósito. Ele tinha algo dentro dele que queria da parte de Deus. O que ele queria? Ele disse: Senhor, eu quero que o Senhor me fale o que vai acontecer sobre os últimos dias. Ele precisava de uma resposta somente. E quando ele se pôs a orar no primeiro dia, as trevas se levantam, se opõem. Nos ares, o rei da Pérsia, demônios nos ares, travava a resposta de Daniel de descer no primeiro dia. Mas o que aconteceu? Determinação foi forte dentro de Daniel. Ele disse: opa, vou orar até a resposta chegar. Vou continuar buscando até a resposta chegar. E a Bíblia diz que para a resposta chegar, Daniel teve que ser perseverante. 21 dias foi o período de batalha travada em oração. Nós estamos na campanha do mover de Deus, agosto do mover de Deus. O primeiro dia foi uma batalha travada. Para mim que anunciei, para mim que orei, para mim que estive na live. Uma batalha travada, muita dor de cabeça, chorei, mas eu estou de pé caminhando para o 8º dia da campanha, porque eu sei o que eu quero e acredito no mover de Deus neste mês de agosto. Você que está aqui, creia, haverá um mover de Deus na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Porque eu creio no mover, e é isso que eu quero. Que Deus mova através do seu Espírito em mim, na igreja, na minha família, na sua casa. E você vai testemunhar do mover de Deus na sua vida. Então, determinação. Saber o que quer é muito importante. Saber o que necessita e quer é importante, porque às vezes o que falta é só isso, é só demonstrar para Deus e desafiar a oposição que você não vai desistir do que você quer.